Revelado. O incrível momento em que Eliane descobriu seu caminho transformador e inspirador. Era uma manhã cinzenta no subúrbio paulista, mas o coração de Eliane pulsava em um ritmo vibrante e esperançoso. Desde pequena, ela sonhava em abrir seu próprio negócio. Como aquela doce feira repleta de cores, sabores e o aroma inconfundível dos doces que sua mãe fazia com tanto amor. Sua mãe lutou sozinha, e mesmo quando o peso do mundo parecia pesar em seus ombros, o amor nunca faltou. Mas a vida parecia sempre dar os mesmos golpes fechados. Então, um incêndio devastador no pequeno comércio do seu amigo, um grito agudo que ecoou na comunidade. O luto pela perda se transformou rapidamente em uma onda de solidariedade. As pessoas se uniram, suor e lágrimas misturando-se em um espírito guerreiro. E naquele momento, Eliane sentiu algo dentro dela despertar, como uma faísca em meio à escuridão. Era hora de agir, de fazer por si mesma tudo o que sua família sempre fez. Era hora de pegar suas esperanças e transformá-las em realidade. No evento comunitário para apoiar a recuperação do bairro, Eliane conheceu um mentor que viu além do seu exterior. Você tem potencial, Eliane. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Ele a encorajou. Naquela conversa, algo mudou. A semente de um sonho que antes parecia frágil começou a florescer. Mas chegou a dura realidade. Ao buscar um empréstimo, encontrou olhares de desdém. O preconceito escorrendo da boca de quem deveria acreditar em seu potencial. Ouviu frases que a feriram. Quem é você para pensar grande? Antes que pudesse pensar em se abalar, o peso sobre seus ombros aumentou. Sua família, seus irmãos, todos precisavam dela. A responsabilidade ameaçava engolir seus sonhos. O dilema a consumia. Sua vontade de lutar e a necessidade de estar presente ficavam em um duelo constante. Mas a indignação tomou conta e a dor das injustiças se transformou em força. Eliane decidiu que não seria uma passagem anônima, ela gritaria. Não só para si, mas por todos que se sentiam invisíveis. A comunidade que antes apenas observava sua luta, começou a reagir. Amigos, vizinhos, todos se uniram sob a bandeira da coragem. Juntos, eles eram imparáveis. A energia vibrante, o suporte mútuo, era um combustível que Eliane jamais imaginou ser capaz de provocar. Sorrisos resplandeciam, os olhos brilhavam. Ela sentiu que todo aquele amor, todo aquele esforço de sua vida agora retornava em forma de apoio. Era o início de uma revolução pessoal. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ela respirou fundo e se preparou para a batalha. Havia algo maior em jogo, e a determinação em seu peito ardia como um fogo que não seria extinto, mas a pergunta ainda pairava no ar. Seria possível mudar sua realidade? Existe um caminho a ser trilhado, e cada passo dado agora era uma promessa. O futuro, incerto, se tornava uma tela em branco, e Eliane sabia que ainda havia muito por vir. Seria o início da sua jornada transformadora, e ela estava prestes a escrever a sua história. Capítulo 2. A corrente de esperança. O dia seguinte amanheceu ensolarado, mas o peso sobre os ombros de Eliane persistia. Antes de sair de casa, ela olhou para o espelho e viu mais do que seu reflexo. Viu uma mulher com um propósito, uma chama acesa que exigia ser alimentada. A cada passo que dava, sentia a energia da comunidade pulsando em seu coração. Havia uma corrente de esperança que se formava à sua volta, e ela estava determinada a não deixá-la se apagar. No mercado, as barracas estavam repletas de frutas e verduras frescas, e o aroma inconfundível de pão quentinho permeava o ar. Cada esquina era viva, um pequeno mundo em movimento. Eliane cumprimentou os vendedores e recebeu sorrisos calorosos em troca. Ela percebeu que, mais do que um simples comércio, a feira era um espaço de encontros, abraços e partilhas. A ideia de abrir seu próprio negócio começou a ganhar forma na sua mente. Mas a realidade não tardou a trazer os desafios. Ao se aproximar de um grupo de empreendedores locais para falar sobre sua ideia, encontrou olhares desconfiados. "Como você vai conseguir?", questionou um deles, com um ar de superioridade. Aquela pergunta ecoou na mente de Eliane, e um turbilhão de emoções a envolveu.
A dúvida apertava seu peito, mas a raiva por aqueles que desdenhavam de seus sonhos também crescia. E então sua primeira lição. Com um sorriso firme, mesmo que o coração estivesse acelerado, ela respondeu: Se ninguém acreditar em mim, eu vou fazer com que acreditem. Tenho um sonho e vou realizá-lo. A maré de olhares mudou. Alguns começaram a murmurá-lo, surpresos com a audácia dela. Aquela atitude acendeu a chama da esperança em anoitecer mais um dia de luta. Era o momento de não se calar. A solidariedade já tinha se instalado no coração da comunidade. E no dia seguinte, Eliane decidiu convocar uma reunião no centro comunitário. Com um cartaz simples, mas cheio de garra, ela convidou todos para discutirem sobre as dificuldades e conquistas de abrir um negócio. Juntos somos mais fortes, pensou, cheia de expectativa. Quando o dia chegou, o local transbordava de pessoas que se uniram pela mesma causa. O nervosismo no olhar de Eliane se transformou em empolgação ao ver rostos conhecidos e novos também. Depois de algumas palavras de encorajamento, um clima de união tomou conta do ambiente. O poder da coletividade tinha um efeito transformador. Era como um toque mágico que ressoava em cada palavra trocada. Se você sonha, sonhamos juntos. O grito ecoou, e Eliane percebeu que as vozes se tornaram uma só. Era um momento único. Cada história compartilhada ali tinha o peso de um sonho e o desejo de lutar por ele. As mãos se erguiam e ideias começavam a fluir. O que antes parecia impossível, agora se tornava plano, estratégia. Mas à medida que Eliane ganhava força, uma sombra se aproximava. Ela começou a perceber que havia interesses que não a aceitavam. Olhares adversos, comentários sussurrados, uma movimentação que parecia minar seus esforços. O desafio estava apenas começando, e a força de vontade dela seria testada de maneiras que nem imaginava. Você conseguiria enfrentar os que tentam derrubar seus sonhos? Uma voz interior a questionou, e ela sabia que a resposta não seria simples. O que a sustentaria era a falsa segurança do conformismo, ou a coragem de lutar por um futuro que ainda não era seu, mas que aguardava por ela. E assim, com o coração acelerado e os olhos cheios de determinação, Eliane sabia que a batalha estava prestes a começar. E ela estava pronta para lutar. Mas a pergunta permanecia. Alguém estaria disposto a se juntar a ela nessa luta? Capítulo 3. Um passo decisivo. Na manhã seguinte, o calor do sol entrou pela janela de Eliane como um chamado. Era hora de agir. Ela sentia a necessidade de concretizar seus planos, de transformar aquelas conversas e promessas em algo palpável. Com uma determinação renovada, decidiu que o primeiro passo seria encontrar uma mentora, alguém que pudesse guiá-la por esse caminho desconhecido. Com o coração batendo forte, Eliane se lembrou de Dona Maria, uma mulher sábia e experiente que conhecia os segredos do comércio e que já havia enfrentado desafios semelhantes. Ao entrar na lojinha de Dona Maria, o cheiro de café fresco a envolveu, trazendo à memória tardes passadas naquele mesmo lugar, ouvindo histórias de coragem e superação. Bom dia, Eliane. O que traz você aqui tão cedo? Perguntou Dona Maria com um sorriso acolhedor. Eliane respirou fundo, refletindo sobre a briga interna entre seus medos e suas aspirações. Dona Maria, eu gostaria de pedir sua ajuda. Quero abrir um negócio, mas não sei por onde começar, disse tentando manter a voz firme. Os olhos de Dona Maria se iluminaram. Um negócio? Que maravilha! Mas minha filha, o caminho não é fácil. Você está disposta a lutar e a aprender? Sim, quero muito isso. Estou pronta para enfrentar o que vier, ela afirmou com fervor. Dona Maria sorriu, mas havia um tom sério em sua voz. Então vamos começar. Primeiro precisamos de um bom plano, e você vai precisar de coragem, pois nem todos estarão ao seu lado. As palavras reverberaram em Eliane como um eco. O apoio daquela mulher significava o mundo, mas a lembrança dos olhares críticos do grupo de empreendedores ainda a assombrava. O que se passaria na mente dos outros ao saber que ela estava tentando? A dúvida sussurrou em seu coração, mas ela decidiu repelir a incerteza. Nas semanas seguintes, Eliane se dedicou a aprender tudo o que podia sobre gestão, finanças e o mercado local. Todo dia ela se encontrava com Dona Maria, que lhe passava conhecimentos valiosos e a incentivava a acreditar em si mesma. Suas noites eram preenchidas com anotações, sonhos e visões do que poderia ser seu futuro. Certa manhã, enquanto revisava um rascunho de seu plano de negócios, uma ideia brilhante surgiu. E se eu fizesse uma feira de produtos locais, focando nas histórias de cada produtor? Pensou com entusiasmo.
A intenção era valorizar a comunidade e atrair participantes. Era um projeto que não apenas abriria seu próprio caminho, mas também fortaleceria os laços entre os vizinhos. A alegria crescia em seu peito. Com esse novo objetivo, Eliane se dirigiu ao centro comunitário novamente, desta vez, convidando as pessoas para contribuir com suas habilidades e produtos. As conversas tomaram um novo rumo. Quem antes duvidava agora estava curioso. O clima de união não só crescia como se alastrava como um fogo contagiante. No entanto, enquanto ela planejava as coisas, um velho conhecido, Roberto, surgia nos cantos da feira. Ele sempre tinha algo a dizer. Naquele dia, ao vê-la distribuindo cartazes com entusiasmo, ele se aproximou. Você acha que isso vai dar certo? Você não teme ser ridicularizada novamente? As palavras dele cortaram o ar. A dúvida voltou a arranhar a superfície da confiança de Eliane. Mas, olhando em seus olhos desafiadores, algo dentro dela mudou. Lembrou-se de tudo que havia conquistado até ali. Roberto, riscos são parte do sonho. E eu vou continuar tentando, porque cada passo vale a pena. E bônus, a mudança já começou. O olhar dele se suavizou, mas as palavras continuarão persegui-la. A cada passo para frente, a sombra de Roberto soava como um aviso, mas também como um motivador. Se ele via a ameaça, talvez havia algo valioso ali. O coração de Eliane pulsava agora com uma nova intensidade. A ideia de criar uma feira que unisse toda a comunidade a tornava mais forte do que nunca. Mas quem iria realmente se juntar a ela? E como ela poderia retomar a confiança em seu projeto diante das vozes que ainda a desafiavam? A cada dia que passava, a pressão aumentava, e a ansiedade por um futuro incerto crescia. E assim, com o coração quente e a determinação em alta, Eliane se preparava para o que estava por vir, sabendo que sua coragem seria testada em níveis que nunca imaginou. Mas, em meio a isso, uma dúvida persistia. Estariam todos prontos para apoiar essa mudança, ou ela teria que enfrentar a resistência sozinha? Capítulo 4. O despertar da coragem. O dia da feira finalmente chegou. Eliane acordou antes do sol raiar, com o coração disparado. Essas horas eram essenciais para se preparar. Ela se olhou no espelho, procurando sinais de insegurança, mas viu apenas determinação. Vestiu uma blusa branca e uma saia colorida, simbolizando a esperança que carregava. Sorrindo para o reflexo, ela sussurrou: hoje é um novo dia. Chegou ao centro comunitário com as mãos suadas, mas um brilho nos olhos. Embora ainda sentisse o peso das dúvidas, aquela estava longe de ser uma manhã qualquer. Enquanto montava as mesas e organizava os produtos, a comunidade começava a se agitar ao seu redor. Vendedores locais trouxeram frutas, artesanatos e delícias caseiras. A energia do lugar era contagiante. Ela viu Dona Maria se aproximar, carregando um cesto de pães ainda quentes. Você está fazendo algo lindo, Eliane. Isso vai unir todos nós, disse com um sorriso encorajador. As palavras da mentora pulsavam em seu peito como um mantra, ressoando força e esperança. Conforme o sol subia no céu, cada vez mais pessoas se reuniam. Eliane caminhava entre os feedbacks e sorrisos, e um sentimento de realização crescia dentro dela. Mas, no fundo, o olhar de Roberto ainda pairava sobre ela, trazendo medo e motivação. Seria ele apenas um traço de passado, ou haveria verdade em suas palavras? Ao meio-dia, apesar do nervosismo, a feira estava bombando. As histórias que cada vendedor contava, a conexão entre os produtos e a comunidade, tudo vibrava em harmonia. Isso era o que Eliane desejava, mas, por dentro, uma pergunta fervilhava. E se tudo desmoronasse? E se não fosse o suficiente? Durante uma pausa, Eliane avistou um grupo na entrada. Eram os críticos do passado. O coração disparou. Sussurros e olhares de estranhamento se espalharam. Ela sabia que Roberto estava entre eles. Não dormiram em claro para isso? O peso da dúvida se tornava quase insuportável, como uma tempestade prestes a estourar. Foi quando uma mulher da comunidade, Ana, se aproximou e pegou seu braço. Eliane, você sabe que todos aqui a apoiam. Olhe para tudo isso. Ela gesticulou em direção ao movimento ao redor. Esse é apenas o começo. Não deixe o medo ganhar. Aquelas palavras abriram uma porta dentro dela. Era difícil dar ouvidos à crítica, mas a força da comunidade a abraçava. Eliane respirou fundo e decidiu que não deixaria que o passado a definisse. Obrigado, Ana, disse com a voz embargada. Você está certa. Hoje não é sobre mim, é sobre todos nós. A feira estava prosperando, mas a pressão aumentava à medida que o público crescia. Eliane começou a conduzir pequenos momentos de interação, incentivando as histórias. Uma senhora idosa compartilhou como suas receitas eram passadas de geração em geração.
E logo as pessoas se juntaram para ouvir, rir e aplaudir. O ambiente se iluminou com sorrisos genuínos, transbordando em alegria e conexão. Roberto, que assistia a tudo de longe, começou a parecer menos uma sombra e mais um espectador intrigado. Assim que Eliane cruzou seu olhar, ele franziu a testa, mas sua expressão preparava-se para uma transformação. O que antes era desdém, agora era apenas curiosidade. O que estava acontecendo com ele? No momento em que a feira chegava ao auge, uma ideia ousada brotou na mente de Eliane. Por que não convidar a comunidade a compartilhar suas histórias em um microfone? A sugestão ecoou como um chamado, levando as pessoas a se reunirem em torno da ideia. O pavor e a excitação se entrelaçaram. Ela se dirigiu ao microfone e, com um tremor na voz, disse: "Nós temos tantos talentos, tanto a oferecer. Hoje é o momento de celebrarmos juntos." Os murmúrios de apoio do público fortaleceram Eliane, mas o mais surpreendente foi ver Roberto se aproximar. Ele se colocou ao seu lado, pegou o microfone e, com um sorriso hesitante, começou a compartilhar sua própria história de hesitação e superação. As palavras dele repercutiram naquelas paredes, revelando um lado vulnerável que poucos conheciam. A plateia absorveu cada palavra, unida. O tempo parecia respirar com a comunidade. Eliane sentiu um calor enviando ondas de esperança por todo o lugar. A transformação que ela buscava não era só sua, mas de todos que estavam ali. Enquanto o sol se punha e a luz laranja invadia o espaço, Eliane percebeu que tinha dado um passo para além do que poderia imaginar. Mas no fundo, uma nova pergunta pairava no ar. O que mais seria necessário para que todos se unissem completamente, sem medos ou dúvidas? Capítulo 5. Sementes de Esperança. As palmas da multidão ressoavam como música no coração de Eliane. A energia vibrante a envolvia. Cada sorriso a encorajava a continuar. Aquele momento tudo parecia perfeito, mas a verdade é que a batalha interna dela não estava longe de acabar. As dúvidas não haviam desaparecido completamente. Em sua mente, elas dançavam como sombras ocultas, prontas para se manifestar novamente. Assim que Roberto terminou sua fala, os aplausos ecoaram, e ele se virou para Eliane, seu olhar agora mais gentil. "Você fez isso acontecer", ele disse. A voz suave, mas cheia de emoção. Eliane sentiu um calor subir pelo rosto. Não estava preparada para a fragilidade que aquele momento trazia. O que ele queria dela? Uma reconciliação? Um passado a ser esquecido? "Obrigada, Roberto." Ela respondeu com um sorriso forçado, tentando esconder a confusão. "Não é só meu, é de todos nós." A noite foi chegando, e as luzes da feira começaram a brilhar como estrelas, refletindo a transformação que acontecia. Mas, à medida que a animação aumentava, um pressentimento a incomodava. A sensação de que algo ainda estava por vir, como um vento frio que anuncia uma tempestade. No canto do centro comunitário, Eliane viu um grupo de pessoas se afastando, conversando em sussurros. "Olha ali, é a Eliane. Lembra dela? Aquela que tentou?" Eliane ouviu um dos sussurros. Era como se uma faca tivesse perfurado o ar ao seu redor. Aquelas palavras cutucaram a ferida do seu passado, dolorosa como um impacto direto. Ana, percebendo a mudança na expressão de Eliane, se aproximou. "Não liga para eles, por favor. Eles não veem o que você está fazendo aqui. O que é real? Mas e se eles estiverem certos, Ana?" O desespero surgiu em sua voz. "E se eu falhei antes e vou falhar de novo?" Ana fez um movimento delicado, colocando a mão no ombro de Eliane. "Você já fez muito mais do que qualquer um poderia imaginar. O passado é só uma parte da sua história. Está na hora de dar o próximo passo." Inspirada pelas palavras de Ana, Eliane decidiu que não podia deixar que os sussurros dessem mais poder do que o amor e a energia que a cercavam. A voz interior de coragem começou a gritar. Se eles queriam duvidar, então ela tinha que mostrar a eles o que realmente importava. "Vamos fazer algo incrível, Ana", disse quase em um sussurro, mas agora com um brilho renovado nos olhos. "Vamos convidar mais pessoas a compartilhar suas histórias. À medida que as pessoas falam, vamos juntar tudo, criar um mural com nossas experiências e memórias." Ana sorriu com empolgação. "Sim, isso vai ser maravilhoso. Vamos mostrar que a comunidade é mais forte do que qualquer crítica." Com determinação, Eliane subiu novamente ao palco e pegou o microfone. "Pessoal, a noite ainda é jovem e queremos ouvir mais de vocês. Quem tem uma história que quer compartilhar? Algo que ensine, inspire ou simplesmente faça sorrir?" Para sua surpresa, mão após mão se levantou. Pessoas começaram a contar suas histórias de lutas diárias, felicidade, dor e superação. A conexão tornava-se palpável.
como um fio invisível unindo todos ali presentes. Enquanto ouviam, Eliane notava a expressão de Roberto se suavizar, como se estivesse entendendo o que significava realmente estar presente. Mas o ambiente ficou denso quando uma voz conhecida se elevou sobre a multidão. E você, Eliane? O que você tem a dizer sobre tudo isso? O coração dela quase parou. Era Fernanda, uma antiga colega, com um olhar desdenhoso, como se apresentasse uma vendetta do passado. A tensão era palpável, e todos os olhares se voltaram para ela, como se esperassem uma resposta. O que Eliane diria? O que ela realmente sentia? A plateia ficou em silêncio, aguardando. Eliane teria a chance de reescrever sua história ou se esconder em sombras mais uma vez. Com o peito apertado, ela respirou fundo. Era a hora da verdade. O que você vai responder, Eliane? Você consegue enfrentar o passado e desvendar o futuro? Mas o tempo pareceu parar. O murmúrio da multidão se apagou, e o peso das palavras de Fernanda pairou no ar, como um céu prestes a desabar. Eliane olhou nos olhos de Fernanda, vendo não apenas a rivalidade antiga, mas também uma parte dela que ainda se sentia presa na escuridão do passado. Uma chama de coragem começou a crescer dentro dela, iluminando o caminho na escuridão. É verdade, Fernanda, começou Eliane, a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Eu tentei e falhei, mas também tentei novamente, e isso me trouxe até aqui. A determinação de suas palavras ecoou na sala, e mesmo aqueles que a haviam criticado a observavam agora com uma nova atenção. Eliane continuou, sentindo as emoções se misturarem, o medo dando lugar à esperança. A vida é feita de tentativas. Ninguém é perfeito, e eu não sou diferente. Mas a minha história, todas as nossas histórias, importa. Cada erro me ensinou algo. Eu aprendi a me levantar, e é isso que estamos fazendo juntos esta noite. Um murmúrio de aprovação começou a se espalhar pela plateia, como ondas calmantes em um mar revolto. Você também sabe disso, Fernanda. Nós duas conhecemos a dor, e eu também sinto por você. Eliane respirou fundo, percebendo que estava realmente disposta a dar aquele passo. Estamos aqui para nos apoiar, e não para nos julgar umas às outras. Vamos trocar o peso do passado pela leveza do futuro. Os olhos de Fernanda piscaram, revelando uma fraqueza por trás da máscara de desdém. A multidão estava com Eliane agora. Não era apenas uma batalha dela. Era uma celebração da força coletiva. Conversas sussurradas entrelaçavam-se no ambiente, preenchendo o espaço com uma nova energia. Eu quero convidar todos vocês a se unirem a mim, continuou Eliane gesticulando para o público. Vamos trabalhar juntos, nos apoiar em cada passo. Deixe que nossas histórias se entrelacem e nos façam mais fortes. Com cada voz que surge, estamos plantando sementes de esperança e amor. Uma onda de aplausos explodiu entre as pessoas, e Eliane sentiu um calor imenso envolver seu corpo. O peso que a seguia estava começando a se dispersar, dando lugar a uma nova certeza. Ela não estava sozinha nessa luta. Roberto a observava, orgulhoso. O brilho em seus olhos mostrava que ele compreendia aquele momento. Eliane sentiu que, de alguma forma, tinha reconquistado seu lugar. Não apenas para si mesma, mas para todos os que participavam daquela festa de histórias. O clima estava mudando, e os sussurros negativos que antes a oprimiam, agora se transformavam em um coro de apoio. Um homem da plateia levantou a mão, compartilhando uma história de superação diante das dificuldades. Outros seguiram, cada um trazendo seu relato, suas risadas e lágrimas, criando um mural de experiências que fervilhava diante dos olhos de Eliane. Mas, mesmo em meio a toda aquela energia positiva, Eliane sentiu uma pitada de insegurança. O caminho ainda era longo, e as vozes do passado poderiam voltar a assombrá-la. O medo nunca desapareceu completamente. A luta pela aceitação pessoal ia muito além daquela noite. Ainda assim, algo mudou dentro dela. A conexão com aqueles ao seu redor parecia mais forte do que qualquer crítica que já pudesse ouvir. E no fundo, um novo propósito começou a florescer. Vamos fazer um mural que represente nossa jornada. Um símbolo da nossa força e união, disse Eliane sentindo a alegria nos olhos de Ana, que estava ao seu lado. Mas, enquanto as histórias continuavam a se desdobrar, um novo rosto apareceu entre a multidão. Alguém que Eliane não esperava ver ali. Alguém que poderia desestabilizá-la novamente. O que essa pessoa queria? Como ela poderia reaver a força que havia conquistado? As perguntas surgiram em sua mente enquanto o desconhecido se aproximava. Eliane sentiu o coração disparar ao reconhecer o rosto no meio da multidão. Era Cláudio, seu ex-namorado,
aquele cuja presença a fazia reviver memórias que preferia enterrar. Como ele ousava aparecer agora, exatamente quando ela tentava se reerguer? As palavras de encorajamento que acabara de pronunciar pareciam distante, como se a confiança acumulada se esvaísse a cada passo que Cláudio dava em sua direção. A multidão que antes vibrava com seus sentimentos, agora parecia um eco distante. Ela se sentiu envolta em uma neblina, e embora a luz de solidariedade ainda brilhasse, havia sombras que ameaçavam engolir tudo. O que ele queria? Será que ele vinha para despedaçar seu momento de glória? Eliane segurou a respiração enquanto ele se aproximava, um sorriso amigável que não combinava com a turbulência em seu interior. "Oi, Eliane", ele disse, a voz carinhosa e familiar como um abraço de um velho amigo. "Eu soube que você estaria aqui. Eu precisava ouvir o que você tem a dizer." Ela lutou contra o impulso de virar as costas e correr. Um turbilhão de emoções inundava seu coração. Poderia ela deixá-lo entrar novamente? Ele era parte de um capítulo que Eliane achou que havia fechado para sempre. Mas aquilo ali era uma abertura, um convite à alta voltagem emocional. "Cláudio, As palavras falharam. Para cada erro que ele representava em sua memória, havia também um momento de alegria e amor verdadeiro. Eliane sabia que o perdão, se não era dado, ao menos deveria começar a ser buscado, tanto para ele quanto para si mesma. "Eu sei que as coisas não terminaram bem entre nós", ele continuou, a expressão sincera. "Mas eu vi você brilhar essa noite. Você é forte, Eliane. Eu sinto muito por todo o sofrimento que causei. Quero te apoiar na sua jornada." O ambiente pareceu silenciar, e os murmúrios se dissiparam novamente. Mas dessa vez, não por medo. Era como se, naquele momento, todos esperassem a resposta de Eliane. Aquela tensão fazia seus joelhos tremerem. "A jornada que eu fiz não foi fácil, Cláudio. Eu estou lutando contra cada sombra que você deixou." As palavras saíram com mais firmeza do que Eliane esperava. A dor ainda estava lá, mas agora havia aprendido que não precisava ser prisioneira dela. O calor do apoio da multidão começou a aquecer seu coração novamente. "Eu estou aqui para ser melhor, para ajudar e mudar. Se você realmente quer me apoiar, precisa entender o quanto foi difícil para mim lidar com o que aconteceu." Ele acenou, a intensidade de seu olhar a convencia de que ele podia ter mudado. Nesse instante, um silêncio profundo tomou conta. A multidão que antes vibrava, agora aguardava o desenrolar daquele diálogo, como um reflexo de suas próprias batalhas internas. Tal como Eliane, todos ali tinham suas próprias sombras a enfrentar. E enquanto a tensão delicadamente preenchia o ar, uma mulher da plateia que observava a interação se levantou. "Eu também passei por algo assim", ela disse com a voz quase tremendo. "A vida é cheia de segundas chances. Olhe ao seu redor, Eliane. O que você deseja? É hora de decidir. Vale a pena aceitar? Ou é hora de seguir em frente?" As palavras dela ecoaram em Eliane. Era um dilema que carregava peso. Perdoar e abrir espaço para novas experiências ou se proteger do que já a feriu. Olhando para Cláudio, sentiu como se o mundo ao seu redor se desenhasse em tons de incerteza. E se ela dissesse sim? E se estivesse disposta a dar essa chance? Mas ao mesmo tempo, e se esse fosse o seu 2 passos para trás? Com a voz embargada e os olhos fixos em Cláudio, um mar de possibilidades surgia em sua mente. O que Eliane escolheria? Eliane respirou fundo, tentando conter a tempestade de emoções que a ameaçava. O olhar de Cláudio, cheio de esperança e arrependimento, parecia entrar em seus pensamentos como uma luz que tanto podia guiar quanto ofuscar. O murmúrio da multidão ecoava em sua mente, mas agora soava como um canto harmonioso, convocando-a a tomar uma decisão. "Eu não posso simplesmente esquecer tudo, Cláudio", disse com a voz tingida de vulnerabilidade. "Você sabe o que passamos. As promessas quebradas, as noites sem dormir. Não vai ser fácil para mim." Ela parou, sentindo seu coração hesitar entre dor e esperança. "Eu entendo, e eu nunca pedi que você esquecesse. Apenas permita que eu seja parte do seu futuro, se você quiser." "Não sou mais quem eu era", respondeu Cláudio, a sinceridade escorrendo de sua voz. "Eu vejo como você se levantou. Isso já é uma vitória e eu quero ser parte disso. Não como um peso, mas como um apoio." Eliane olhou para ele, buscando traços de sinceridade em seu tom. Uma parte dela estava pronta para se deixar levar pelo desejo de reatar, mas a sombra do passado parecia se estender, como um aviso de que algumas coisas deveriam permanecer enterradas. "E se eu me machucar de novo?
E se essa oportunidade for só uma ilusão? Cláudio balançou a cabeça sem se afastar. A vida é cheia de riscos, Eliane. Você já deu passos tão corajosos. Como pode agora hesitar em dar esse próximo? Ele gesticulou em direção à multidão. Olhe para eles. Todos aqui estão enfrentando suas próprias lutas e inseguranças. Você não está sozinha. As palavras dele a tocavam de uma forma que quase a fazia acreditar que poderiam compartilhar algo novo. Murchou a insegurança que a envolvia, mesmo que brevemente. Mas em meio a essa luz havia um pequeno resquício da dor. O peso do que vivera nunca poderia ser esquecido. Seria insensato ignorar os sinais de alerta que sempre a estavam perseguindo. O que você quer, Cláudio? Eu preciso saber. A voz de Eliane estava mais firme agora, mais repleta de questionamentos. Eu quero provar que eu mudei. Quero caminhar ao seu lado e ajudá-la a ser ainda mais forte. E prometo que não vou te machucar de novo, custe o que custar. Eu só peço uma chance. Ele acrescentou com a voz trêmula. Se você quiser, vamos juntos. Podemos trabalhar nisso, um dia de cada vez. Nesse momento, uma sensação quente começou a crescer dentro de Eliane. Era como se uma nova esperança estivesse florescendo. Mas o medo ainda estava lá, beliscando sua confiança. Ela olhou para a plateia, onde pessoas torciam e aninhavam-se umas nas outras, unidas por batalhas semelhantes. Seus rostos eram um lembrete de que todos eram imperfeitos, que todos tinham algo a perdoar, incluindo ela mesma. Com um suspiro profundo, Eliane fechou os olhos, permitindo-se sentir a plenitude do momento. A vida nunca foi sobre escolhas perfeitas, sempre foi sobre aprender com as imperfeições. E talvez, só talvez, ela pudesse também dar uma nova chance a si mesma. Cláudio... Ela começou, mas a porta de sua coragem estava prestes a se abrir. E quando suas palavras finalmente saíram, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo irrompeu da multidão, interrompendo a atmosfera tensa. Todos se viraram, confusos. O que poderia ter causado tamanho alvoroço? O coração de Eliane disparou mais uma vez, mas agora por um motivo diferente. O que estaria prestes a ser revelado? Um rugido de surpresa tomou conta da praça. Eliane virou-se, o peito acelerado, enquanto uma onda de murmúrios percorria a multidão. Seus olhos buscaram identificar a fonte do alvoroço e logo se fixaram em uma jovem que estava na frente, agitada, gesticulando com fervor. É ele! É o seu pai! A garota gritou com uma mistura de euforia e confusão. A palavra pai reverberou no ar como uma explosão. Eliane congelou. Um misto de emoções a dominou. Espanto, alegria e um receio profundo que a paralisava. Seu pai, que ela achava estar perdido para sempre, estava ali, iluminado pela luz do entardecer. Cláudio percebeu a mudança repentina no semblante de Eliane. Ele não disse nada, mas a preocupação tomou seu olhar. Sabia que a revelação poderia provocar uma avalanche de sentimentos. Eliane, contudo, não conseguia desviar os olhos do homem que se aproximava, seu coração pulsando cada vez mais rápido. Pai? Ela mal conseguia pronunciar a palavra, como se dissesse um encantamento que esperou por tanto tempo. As memórias de sua infância se atropelaram em sua mente. Os risos compartilhados, os abraços apertados e as lágrimas de despedida que ainda doíam. O homem, com o semblante marcante e olhos cheios de lágrimas, avançou na direção dela, a voz embargada. Eliane! Minha filha! Ele parecia mais velho, mas os traços que ela reconheceu estavam ali, intocados pelo tempo. O que aconteceu? Como ele pôde voltar agora? A multidão começou a se dispersar, deixando um espaço claro ao redor dos dois. As bocas se calaram, tornando aquele momento ainda mais dramático. E enquanto os rostos ao redor se misturavam entre surpresa e expectativa, Eliane sabia que não havia como voltar atrás. Eu pensei que nunca mais te veria, disse ela, um fio de esperança pairando em meio à dor. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, quentes e salgadas, como uma chuva que traz alívio após uma seca longa. Eu falhei com você, com sua mãe. Comigo mesmo, ele respondeu, a voz trêmula e quebrada. Mas eu estou aqui agora. Estou disposto a corrigir meus erros. Por favor, me dê uma chance. Agora, em meio àquele turbilhão, Cláudio se afastou de Eliane, como quem sente que está invadindo um momento sagrado. Ela, no entanto, estava presa entre os dois mundos,
Uma filha que desejava conectar-se com o pai e a mulher que lutava para deixar um passado traumático para trás. O que aconteceu, pai? Por que você foi embora? Você não sabe a dor que sua partida causou? A valentia cresceu em sua voz, mas as palavras eram um fio frágil entre a acusação e o amor que ainda pressentia. Houve um acidente. Eu não estava em condições de viver ali. Eu me tornei alguém que não queria ser, e fugir foi a única solução que achei. Mas isso não justifica minha ausência. Eu queria voltar para vocês, mas não consegui encontrar o caminho de volta antes. Ele se aproximou dela timidamente, a esperança brilhando em seus olhos. Eliane olhou para Cláudio, então de volta para seu pai. A confusão a consumia. Havia tantas perguntas, tantas mágoas que precisavam ser resolvidas. O que a vida ainda reservava para ela? E principalmente poderá ser capaz de reconciliar seu passado e abrir espaço para um futuro que parecia, de alguma forma, mais leve. Nesse instante, o sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e rosa, um presságio de mudança. O que viria a seguir poderia não apenas alterar sua vida, mas também o desenrolar de todas as relações. Seria possível acreditar na redenção? Assim que essa ideia crispou seu coração, um novo grito irrompeu da multidão. Dessa vez, era um chamado para a ação, e revelava algo ainda mais profundo. Tem que ser verdade, Eliane. Tem que ser. O que mais poderia acontecer naquele instante? Com esforço, Eliane prendeu a respiração e encarou seu pai, perdendo-se naquelas memórias. Todo o amor que ainda guardava, toda a dor que sentira, se misturaram em um só sentimento: esperança. Ela não estava ali para condenar, mas para buscar conexão. Se você realmente quer corrigir seus erros, que tal tentar fazer isso a partir de agora? A determinação em sua voz fez seu pai hesitar. Mas ele assentiu lentamente, sua expressão transformando-se em gratidão genuína. Enquanto isso, Cláudio, num ato de respeito, se afastou ainda mais, como que reconhecendo a importância daquele reencontro. A multidão, em sua expectativa silenciosa, começou a disparar sussurros, misturando alívio e apoio. Eliane sentiu que tudo o que vivia até aquele momento se entrelaçava. A luta por seus sonhos, a dor do passado e a nova chance de se conectar com seu pai. Eu quero ouvir de você, Eliane disse, sua voz agora mais calma. Eu quero saber quem você é hoje. O que você fez nesse tempo todo? Aquela pergunta pairou no ar com um peso intenso. A verdade da resposta a libertaria ou a aprisionaria ainda mais. Eu fui ao fundo do poço, ele começou, a voz trêmula. Me afundei nas drogas, me perdi completamente. Mas a cada dia que passei longe de vocês, algo dentro de mim se quebrava. Eu aprendi na dor, e hoje só quero me redimir. Ele fez uma pausa, encarando os olhos da filha. E quero que você saiba que nunca foi fácil para mim, mas você estava sempre em meus pensamentos. O amor por você nunca foi embora. Eliane sentiu seu coração vibrar com aquelas palavras. Suas memórias da infância inundaram sua mente. Lembranças que um dia pareceram perdidas, agora voltando cheias de calor. E tem algo sobre a sua volta que eu preciso entender. Posso te dar uma chance, mas tem que ser verdadeiro. Naquele momento, todos os olhares da multidão estavam completos, atentos e esperançosos. A conexão dela com o pai estava renascendo como uma planta em solo fértil, mas a raiz da dúvida ainda se entranhava. Ela sabia que o caminho para a reconciliação seria longo e desafiador. Enquanto conversavam, a atmosfera ao redor parecia mudar. A comunidade que antes olhava ansiosa agora se unia em um sopro coletivo de solidariedade. Uma outra mulher levantou a mão e gritou: Eliane, nós estamos aqui para você. Compartilhe como podemos te apoiar. Isso mesmo, outra pessoa gritou. Todos nós queremos ser parte dessa história. Eliane olhou ao redor e viu sorrisos encorajando-a. A luz que aquele momento mágico irradiava estava conectando as partes esquecidas de sua vida, e ela decidiu que carregaria todo esse amor em seu presente, moldando seu futuro a partir das lições aprendidas. Vamos nos unir então. Ela respondeu virando-se para a multidão. Vamos construir algo juntos. Cada um de nós tem uma história e se trabalharmos em conjunto, podemos transformar nossos desafios em esperança. A multidão pulsou em resposta, inspirando-a a falar mais alto. Com as histórias que compartilhei durante a feira, eu quero criar um mural de esperanças e mudanças. Um espaço onde cada um possa contribuir com suas próprias experiências. As pessoas começaram a se movimentar, encarando aquelas palavras com animação e pronta para participar.
O espírito de coletividade estava vuleu também aquele momento do pai de Eliane. Cláudio olhou para sua amada, orgulhoso. O ambiente agora era de união e resiliência. Os rostos ao redor traziam novas esperanças, cada um se reunindo em um sonho coletivo. E com a ajuda do meu pai e de todos vocês, podemos criar um espaço não só para as histórias, mas para o aprendizado e a cura. Eliane continuou, sentindo o calor dos aplausos pulsando em suas veias. Vamos ser a mudança que precisamos uns nos outros. E assim, diante da sombra do passado e da luz do presente, Eliane encontrou finalmente a força para se libertar. Sabia que seu caminho de reconciliação começava ali, naquele exato momento. O sol se punha atrás deles, dourando a praça e prometendo um amanhecer ainda mais bonito. O pai, emocionado, confirmou: "Contem comigo. Estarei ao lado de vocês e quero fazer parte dessa história de amor e transformação." E aquela promessa ecoou em cada coração presente, um eco de esperança que reverberava pelo ar. Eliane sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria e libertação. Ela não estava sozinha mais. Todo o apoio, toda a força, estiveram sempre ao seu alcance, e agora era hora de reescrever seu futuro. Um futuro brilhante, verdadeiro e cheio de promessas. E com essa transformação, enfim ganhou a liberdade e a confiança de que o amor e o apoio da comunidade eram capazes de ultrapassar qualquer barreira. Quero te convidar a fazer parte dessa jornada incrível. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esquece de deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Isso faz toda a diferença. Comenta aqui embaixo o que você sentiu com esse final. Sua opinião é muito importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação.